Vou conversar agora com o senador Alessandro Vieira, que inclusive apresentou na comissão um requerimento pedindo a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático da empresa que é controlada por José Carlos e José Eugênio, que são os irmãos do ministro do STF, Dias Toffoli. Senador, obrigada por conversar com a gente. O senhor pediu essa quebra de sigilo, quero entender se essas articulações, até para a polícia às vezes está difícil conseguir algumas questões envolvendo o Banco Master. Para quem que o senhor pediu, como é que foi essa conversa, se vai ser realmente possível e qual que é a ideia, o objetivo dessa quebra de sigilo dentro da CPI. Senador, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. O objetivo é conduzir uma investigação técnica e bastante sóbria. Nós temos informações não contestadas em nenhum momento de relações financeiras, no mínimo suspeitas, que tocam familiares dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. No caso do ministro Alexandre, ele está falando do contrato de prestação de serviços jurídicos pela empresa, pela banca de advocacia da família do ministro Alexandre, e chama atenção esse contrato porque o valor é fora do padrão do mercado, um valor de quase 130 milhões de reais, e porque não se tem notícia de nenhuma atuação concreta por parte do referido escritório em benefício do Banco Master. Da mesma forma, a gente teve notícias de atuação do ministro Alexandre, de alguma forma interagindo sobre o tema com interlocutores na polícia, no Ministério Público e no Banco Central. Já o ministro Dias Toffoli, que assume a relatoria do caso do Banco Master no Supremo e adota uma série de medidas absolutamente fora do padrão de quem está numa relatoria como essa, ele coloca tudo em sigilo, ele bloqueia o acesso às provas para peritos, ele escolhe peritos para fazer essa análise, ele tenta uma cariação esdrúxula entre investigado e órgão de controle, enfim, tudo fora de padrão. E, em paralelo a isso, a notícia de relações comerciais, financeiras também, de um grupo empresarial, de uma empresa, alguma empresa, aparentemente controlada por irmãos e primo do ministro Dias Toffoli, e que recebe recursos do Banco Master e também de outras fontes. É importante ter a quebra desses dados, isso que a gente pede quebra de sigilo dessas pessoas físicas e jurídicas, e a gente pede também as convocações. Mas o mais importante nesse momento são as quebras, porque elas vão permitir fazer o rastreamento do caminho do dinheiro. Porque se são transações legítimas, não tem problema nenhum, o caminho do dinheiro vai mostrar isso. Mas se tem alguma coisa atípica, também vai aparecer. E o quanto acesso a essas informações pode mudar um pouco o caminho que vem tendo, pelo menos até agora, a CPI do crime organizado? A gente vai trabalhar em paralelo, a gente continua fazendo a radiografia do crime no Brasil, mas uma das abas do nosso plano de trabalho, que foi aprovado lá no começo, era justamente a infiltração do crime no poder público e o uso de bancas de advocacia, mercado financeiro, fintechs, consultorias para fazer essa infiltração. Então, o que a gente está fazendo é apurar essa hipótese. A gente já teve uma manifestação da PGR no sentido de não apuração, isso é muito negativo, e aí passa o Senado a ser a única instância com essa aptidão constitucional para fazer uma apuração técnica, respeitosa, sem condenações prévias, mas com muita firmeza. Senador, há pouco, acho que no último bloco eu estava conversando com o Cláudio Humberto e a gente falava sobre o ranking de corrupção no Brasil, que de novo a gente ficou no mesmo patamar, ali no número 107, sendo que são 182 países que participam, da percepção do brasileiro. E entre ali tem as questões de o INSS, o escândalo do INSS, o escândalo do Banco Master e a questão também da credibilidade dos ministros do STF. Então, isso já vem sendo uma percepção e até mesmo um apelo da sociedade brasileira. Hoje mesmo acabei falando de algumas questões de Suzane von Richthofen, o ciclista que é radialista no Distrito Federal, que foi atropelado, morto, por um motorista que foi lá e disse, eu estou bebendo mesmo há uma semana, é isso, pagou 10 mil reais e foi embora. E a gente estava falando sobre a questão de impunidade no Brasil e quanto isso acaba dando mais força para o próprio crime organizado. Dentro da comissão, vocês conseguem ter esse entendimento também de que é preciso avançar, as legislações avançarem, porque a sensação que se tem, por exemplo, a gente está falando da Suzane von Richthofen de novo, e ainda nem completaram os 39 anos ao qual ela foi realmente condenada.
Existe alguma discussão nesse sentido? A comissão pode ir além? Ou no final da comissão, olha, se percebeu que precisamos ir além nessa questão? Existe um sentimento, até mesmo uma realidade de impunidade no país, e isso acaba agravando a falta de segurança dos brasileiros. Sem dúvida, a CPI pode prestar um grande trabalho, né, nesse sentido, de esclarecer as pessoas. O primeiro ponto é essa compreensão. A gente enxerga crime organizado como sendo o pobre, normalmente preto, armado numa favela. E isso é um sintoma do crime organizado. O crime organizado é muito maior, é muito mais amplo. E é importante que as pessoas entendam isso. Só tem crime organizado porque você tem corrupção, porque você tem lavagem de dinheiro. Eu fui também o relator do pacote antimáfia, enfim, antifacção, como queiram chamar, que passou pela Câmara dos Deputados e no Senado teve alterações. E as alterações que a gente fez foram muito nesse sentido, de fortalecer o combate ao crime violento, lá na ponta, mas também fortalecer muito o combate ao crime organizado de colarinho branco, a lavagem de dinheiro, a infiltração no mercado financeiro, chamar a responsabilidade desses atores todos. Porque senão ele vai ficar o tempo inteiro só aumentando pena, aprovando lei, e nada de resultado. Então, acho que sim, a CPI pode prestar um grande serviço. A sociedade brasileira está cansada. Ela entendeu já há bastante tempo que nós temos uma elite privilegiada que nunca é tocada, independentemente do crime que cometa. E a gente tem que mudar essa realidade e espero que a gente consiga dar uma colaboração incisiva nesse momento. Queria falar sobre os trabalhos da comissão também. Acho que a gente tem depoimentos previstos, né, se eu não me engano, dos governadores de Pernambuco e do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, inclusive. Parece que esses depoimentos acabaram ficando para depois do Carnaval. Como é que está a agenda da comissão, senador? A gente está rearrumando essa agenda, ela é de responsabilidade do presidente, do senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e a gente tem que ter um espaço para reunião deliberativa, porque nós temos um acumulado de requerimentos importantes, inclusive esses requerimentos do Banco Master, e a gente tem que ter também uma cautela maior para fazer esses agendamentos com governadores, com uma antecedência suficiente para garantir previsibilidade. Não adianta sair marcando e não ter a confirmação da presença. Me parece que Cláudio Castro estava em viagem, enfim. Acho que a gente vai ter um retorno do Carnaval com muita movimentação e eu espero começar justamente pela deliberação dos requerimentos que são urgentes. Quais os requerimentos que são urgentes? Quebras de sigilo e convocações de figuras vinculadas ao caso do Banco Master, para que a gente possa avançar nessa seara, que é uma seara que está, nesse ponto específico, parada. A gente tem que avançar nisso de forma muito clara, muito incisiva, e dar continuidade ao que a gente já vem fazendo da radiografia geral, do sistema prisional, da atuação das polícias, entender como cada estado vem tratando disso, para poder chegar ao final com um produto robusto de mudanças na lei, de sugestões consistentes de melhoria da lei, mas também, eventualmente, com a identificação de verdades que estão escondidas há bastante tempo. Governadores de Pernambuco e do Rio de Janeiro, esses depoimentos que ficaram para depois do Carnaval, qual o objetivo? São dois casos específicos de governos com números negativos. No caso de Pernambuco, esses números vêm melhorando, de uma certa forma acelerada. No caso do Rio de Janeiro, não. O Rio de Janeiro é um quadro muito específico no Brasil. O Rio de Janeiro é um estado que teve, se não estou enganado nas contas, 5 governadores presos, procurador-geral de justiça preso, conselheiro do Tribunal de Contas preso. Então, os problemas lá de crime organizado são muito mais amplos. Eles não se limitam a um confronto no morro. Eles têm uma profundidade muito maior. E quando a gente vai para o diagnóstico tem que tocar esses pontos todos. Então, a gente vai avaliar as operações, a distribuição de polícia no território, o que falta, por que o investimento em inteligência não é tão alto proporcionalmente em comparação com outros estados. E já em Pernambuco, ouvir da governadora Raquel os avanços que ela obteve e quais são os obstáculos. O País Pernambuco fez um processo muito acelerado de investimentos e contratações na área de segurança. Então, trazer esses exemplos, como a gente fez com Santa Catarina, que é um exemplo muito positivo. O governador Jorginho Melo esteve com a gente, prestou todas as informações, mostrando por que Santa Catarina é muito mais seguro do que os estados vizinhos, por exemplo. O que foi feito lá? Dá para repetir no Brasil inteiro. O Brasil não está condenado a ser governado nem comandado pelo crime. Agora, senador, o senhor está sempre à frente dessas pautas, realmente, que são de importância, né, muito grande para a sociedade. A gente viu na questão do ano passado, na operação no Rio de Janeiro, que o próprio governo ele toma uma postura de, primeiro, condenar
a operação como ela foi feita. E aí existe uma pesquisa em que mostra que a sociedade, e até mesmo moradores da sociedade, da comunidade onde a operação é feita, são a favores de operações como essa. A partir dali, discussões sobre segurança pública, que estavam, entre aspas, engavetadas, né, acabam aparecendo, os textos são discutidos, mas uma coisa acontece em cima da outra. Né? Esse ano, por exemplo, temos o Banco Master, e são discussões tão importantes e prioritárias para a sociedade e que, de novo, ficaram para depois do Carnaval. Né? A gente teve outras votações e essas ficaram para depois do Carnaval. Como é que o senhor vê? É uma falta de vontade de muitos parlamentares quando o assunto é esse? O que acontece? A gente tem MP, a gente tem PEC, a gente tem várias discussões para dar uma segurança maior para a sociedade e a impressão que a gente tem é que elas sempre ficam em segundo plano. É isso mesmo? O que o senhor consegue enxergar? É a falta de vontade da maioria? A pauta e o agendamento é sempre de responsabilidade dos presidentes. Então, o presidente Davi Alcolumbre decidiu que essa semana seria a semana de trabalho remoto, e ninguém vai fazer CPI em trabalho remoto ou fazer nada de mais relevante em trabalho remoto. Infelizmente, tem uma frase feita antiga no Brasil e que se comprova verdadeira a todo tempo. Para muita gente, o Brasil só começa a trabalhar depois do Carnaval. Tem pauta urgente demais atrasada, mas a gente não conseguiu fazer com que isso mudasse neste ano. Talvez, uma nova legislatura, com novos integrantes, a gente consiga mudar essa realidade. No momento que a gente tem é isso. Espera passar o Carnaval. O Brasil tem pelo menos 3 ou 4 imensos escândalos correndo em paralelo, emendas parlamentares, o caso da Carbono Oculto, o caso Master e o caso INSS, são casos imensos, a gente está falando nos 4 casos de bilhões de reais desviados, roubados, e que a gente tem que tratar, além da pauta econômica, da pauta de assistência, que é típica lá do nosso trabalho legislativo. Tem muito serviço num ano que, por conta da eleição, é um ano curto. E a CPI do crime organizado, ela tem uma data prevista? A gente estava falando da CPMI, do INSS, eles provavelmente vão pedir ali os 60 dias mais. A gente sabe que é um ano eleitoral, às vezes as pessoas não querem muito comissão, mas existe já uma data prevista de encerramento dos trabalhos? Vai ser possível encerrar nessa data? Se a gente tiver o avanço nas audiências e nas quebras de sigilo, eu acredito que sim, não vai ser necessário prorrogar os trabalhos da CPI. Se a gente demorar nisso, infelizmente, vai ser necessário pedir uma prorrogação. E esse tipo de decisão são decisões públicas. Então, a votação dos requerimentos de quebra, de convocação dos familiares dos ministros, a votação é aberta. O brasileiro vai saber exatamente como o senador e a senadora se posicionam. A renovação do prazo, se for necessário, da mesma forma, o brasileiro vai saber por que o presidente da casa tomou a decisão e qual foi a reação dos membros. Porque o Brasil não aguenta mais tanta coisa empurrada para debaixo do tapete. Acho que chegou a hora de fazer um acerto de contas e entender esse retrato triste do crime organizado, infiltrado nos mais altos poderes do Brasil e aplicar o remédio necessário, que passa por punição, mas passa também por eleição lá perto do final do ano. Além dos governadores que iriam falar agora, né, entre hoje e amanhã, que já estão garantidos para depois do Carnaval, porque, como o senhor falou, né, todo mundo remotamente, então tem que esperar presencialmente. E os pedidos de quebra de sigilo, tem mais alguém ali na mira da comissão para falar, ou algumas outras atitudes, enfim, que vocês estão prevendo? A gente tem a conclusão dessa radiografia estadual, então, mais alguns líderes estaduais e suas equipes técnicas, que não é só o governador, né, o secretário, o chefe de polícia, comandante da PM, perícia, nos dá uma radiografia completa. E esse comparativo vai ser muito bom para que o Congresso possa avançar em coisas que já não é feito. O exemplo da antifacção, quando eu pego a relatoria, a gente coloca ali o financiamento, que é uma questão fundamental para a segurança pública. Eu sou um profissional de segurança pública, sou delegado há 25 anos. Então, a gente sabe exatamente o que precisa fazer. Os técnicos sabem o que é preciso fazer. Falta, às vezes, conhecimento por parte do político ou coragem, vontade política para fazer o que é necessário. É isso que acaba cansando um pouco, né? Eu converso com muitos investigadores aqui, policiais, enfim, e eles falam que é o eterno enxugar gelo. Muitas vezes, por isso que eu até conversei com o senhor sobre isso, se a comissão aborda ou vê algo nesse sentido para ser abordado, né? Ou não com essa comissão, de repente, de uma outra forma, que é a questão de que muitas vezes a polícia prende
mas a justiça solta. O próprio Claudimar estava falando agora que eles entrevistaram há pouco o secretário aqui de São Paulo, e ele chegou a dar como exemplo de que 70% dos criminosos deveriam estar presos, mas de alguma forma eles estão soltos pela justiça, por uma saidinha que não voltaram, por uma, né, enfim, por uma conciliação, enfim. São crimes em que eles deveriam estar presos e de alguma forma não, eles estão soltos pela impunidade que acaba nos assombrando e a insegurança que também nos assombra quando criminosos estão soltos por aí, podendo cometer novos crimes, né? Tem que ter compreensão sempre de que segurança pública é uma atividade que exige recursos financeiros, exige investimento. E por muito tempo no Brasil a gente começou a tratar as coisas como, por exemplo, superlotação das cadeias. Ao invés de construir cadeia, a gente criou processos para tirar o bandido da cadeia e colocar na sociedade de novo, precocemente. O resultado sempre é negativo. A gente já sabe que isso não funciona. Eu tive uma reunião muito produtiva com o presidente do Supremo, que o Supremo está encampando, junto com o CNJ, um projeto chamado Pena Justa, para que você tenha justamente um rearranjo na nossa estrutura de sistema prisional, mas como eles não falam de orçamento, a solução deles sempre é criar essa espécie de porta giratória, acelerar a saída, acelerar o cumprimento em liberdade, mais tornozeleira. Só que, infelizmente, isso coloca nas ruas, precocemente, gente que vai voltar a delinquir. Então, a solução racional é você fazer mais investimentos. Sim, o Brasil precisa de escola, precisa de hospital, mas também precisa de cadeia. Precisa de presídio que funcione. O estado do Rio de Janeiro me parece que tem uma carência de mais de 15 mil vagas. É um negócio astronômico. Não é sério você fazer um trabalho de investigação em prisão e você não tem onde colocar esse preso. E ver esse preso sair precocemente e cometer crimes. Então, tivemos hoje, aqui no meu estado de Sergipe, um triplo homicídio, um cidadão que saiu da cadeia com tornozeleira, aparentemente removeu a tornozeleira e assassinou 3 pessoas da própria família. Essa saída precoce ela é muito negativa e o sistema favorece que isso aconteça. A gente tem que corrigir o sistema. Isso passa por decidir que no orçamento brasileiro, segurança pública exige um investimento muito grande. É isso aí, é isso que a gente espera, viu? Obrigada, senador. Boa sorte aí nos trabalhos, na volta do carnaval. Aí eu acho que vai, né? Pelo menos essa é a nossa esperança, né? Que depois do carnaval aí, quem não trabalhou ainda comece a trabalhar. Tem muita coisa para ser resolvida. A gente sabe que o calendário esse ano é apertado por conta das eleições, aí as vontades, né? Os objetivos começam a ser outros. Obrigada, senador, por ter conversado aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima.